bateu aí completamente o desespero no Bolsonaro e nos filhos. Olha, eu falei aqui nos últimos dias sobre como eles estão tentando chamar a atenção do Donald Trump de todas as maneiras e estão sendo retumbantemente ignorados, esnobados. Estão levando uma coisa aqui nas redes sociais que se chama de ghosting do Donald Trump. Para quem não sabe, ghosting é quando aquela pessoa que você conversa numa rede social simplesmente te bloqueia de tudo e você não consegue mais contato com essa pessoa. Ela não te responde mais, te bloqueia, ignora e-mails. É isso que o Trump está fazendo com o Bolsonaro. Começou com o Eduardo Bolsonaro passando vergonha diretamente dos Estados Unidos, tentando de todas as formas ali tirar fotos ou fazer vídeos com o Donald Trump e não conseguindo. Eduardo Bolsonaro também tentou falar com membros do governo Trump, membros nomeados logo depois da vitória dele. Não conseguiu. Ficou mais de uma semana torrando dinheiro público nos Estados Unidos. Depois de voltar para o Brasil, foi se humilhar na Argentina, onde o Milei está prendendo bolsonaristas. Foi lá tirar foto com o Milei. Escalou o Flávio Bolsonaro, irmão dele, para tentar aí chamar a atenção do Trump. O Flávio Bolsonaro deu aí algumas entrevistas em que ele falava aí sobre levar o caso do Bolsonaro às cortes internacionais e esperava ter apoio aí internacional dos Estados Unidos para isso, porque o Bolsonaro, segundo ele, foi perseguido, o processo do Bolsonaro é político, ele não deveria estar inelegível, os prisioneiros aí do dia 8 de janeiro são homens e mulheres aí de bem que estavam apenas fazendo um passeio no parque com a Bíblia debaixo do braço. Diz aí, em outras palavras, claro, o Flávio Bolsonaro. Eis que ele foi ignorado pelo Donald Trump e pelos membros do seu governo também. Eduardo Bolsonaro fez alguns posts também marcando o Elon Musk, que vai ser aí o ministro mais importante do Trump. O Elon Musk, ele vai ser o responsável aí por desregulamentar todas as agências de regulamentação, as agências regulatórias. No Brasil você tem a Anvisa de saúde, tem a ANEEL de energia elétrica, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, enfim, tem várias agências aí que regulamentam aí parte, tem a Anatel de telefonia, enfim. Quem vai comandar todas essas agências e acabar com elas, esse é o trabalho dele, acabar com essas agências, é o Elon Musk. Então, o ministro mais importante, imagina se no Brasil alguém tivesse poder aí, uma pessoa, mega empresário, trilionário, tivesse poder de gerenciar todas as agências. Aí ele pode fazer a regulação de maneira em que, ali, sob medida, para que os negócios dele sejam aprovados e de qualquer concorrente não. Ou ele nem precisa fazer a regulamentação, ele simplesmente coloca o pessoal dele ali nas agências e esse pessoal reprova aí os concorrentes dele. É isso que está fazendo o Trump com o Musk, está dando o país inteiro para o Musk tomar conta. O Musk também ignorou aí, não só os Bolsonaro, mas também ignorou o Nicolas Ferreira e ignorou outros que o marcam. É isso que, em pânico, Eduardo Bolsonaro foi a um podcast com o Carlos Bolsonaro e olha, passou vergonha, teve que admitir aí que ele foi completamente esnobado e o pior, o próprio irmão humilhou ele ao vivo, foi humilhado pelo próprio irmão. Ao vivo. Eu vou te mostrar aqui um trecho do Eduardo Bolsonaro falando aí sobre como ele foi humilhado, não só pelo Trump, tá? A humilhação dele vai de antes do Trump ser eleito. Os parlamentares trumpistas já começaram. Vamos lá. Aqui com vocês. Desculpa colocar bandido na tela, mas vamos lá. Eu finalizo aqui só falando de uma história, compartilhar para vocês que estão nos assistindo. A gente foi, ano passado, uma comitiva de uns 15 deputados federais. A gente foi lá para o Congresso americano. A gente queria falar com determinados congressistas americanos e a gente não conseguiu. A gente falou com o chefe de gabinete de um, o assessor de outro. Os trumpistas lá não receberam eles. 15 vagabundos usando dinheiro público. Só de passagem aérea ele cobrou mais de 10 mil reais e de volta. Quer dizer, foi de primeira classe, tá? Para os Estados Unidos. Primeira classe, de volta, aquele assento que deita, assim, tudo. Com dinheiro público, alugaram ônibus, alugaram van, foram em restaurante 5 estrelas, hotel 5 estrelas, tudo pago por nós, para não serem recebidos por nenhum deputado. Nenhum. Foi o que eu falei aqui esses dias. Ele tentou contato com membros do governo Trump, foi esnobado, e aí ele tentou com parlamentares. Também foi amplamente ignorado. Aí ele conseguiu um vereador de Arlington, no Texas,
para mandar uma carta para o Trump, porque foi o único parlamentar aí dos Estados Unidos, nem é parlamentar, é um vereador dos Estados Unidos que resolveu fazer alguma coisa para ele. Essa aqui é Arlington, uma cidade no interior do Texas, uma cidade com apenas 400 mil habitantes, não é nem a maior cidade do Texas, é a 7ª maior cidade do Texas, a 50ª maior cidade dos Estados Unidos. 50ª, não é quinta não, 50ª. Um vereador. Foi isso aí que conseguiu o Eduardo Bolsonaro para apoiar aí a anistia ao Bolsonaro. Pois bem, tá ruim. Vou mostrar aqui o resto do trecho e depois vamos ao Jair Bolsonaro em pânico. Por quê? Porque depois de ser amplamente esnobado, o Eduardo e o Jair resolveram trocar aí de estratégia. Tentaram o Eduardo, tentaram o Flávio, tentaram o Nicolas, tentaram vários bolsonaristas marcando o Trump, seus ministros, o Elon Musk é um dos ministros, mas eu coloco à parte ali porque ele também é aí desafeto do Alexandre de Moraes, né, desde antes de ser ministro do Trump, tudo mais. Ainda não são ministros, né, não assumiu, mas enfim, será. Agora eles escalaram Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro para tentar chamar a atenção do Trump. Já eu te mostro o Jair, mas vamos seguir aqui com o Eduardo Bolsonaro pro trecho aí que até o irmão faz piada com ele. Até o irmão. No Brasil, a pessoa lá tá com a... Não conseguiu. A gente falou com o chefe de gabinete de um, o assessor de outro. No Brasil, a pessoa lá tá com a calça jeans de identidade, ela bate na porta do seu gabinete. Não tem problema, estou falando de situações diferentes. Estou falando para vocês o quanto que é complicado para você conseguir chegar lá no congresso de maior audiência do mundo e você conseguir acessar certas autoridades que têm poder para fazer muita coisa. Como é que você chegou nesse ponto? Fritando hambúrguer, né? Começou por aí. Como é que você chegou nesse ponto? Fritando hambúrguer, né? Diz o próprio irmão. Como é que você chegou nesse ponto? Fritando hambúrguer, né? Começou A carinha de bunda dele, até o irmão tirando um sarro. O irmão aqui dele. Você chegou nesse ponto aí fritando hambúrguer, né? Fritou muito hambúrguer, aí agora você já pode ser ignorado pelos parlamentares americanos. Eu lembro, eu nunca vou esquecer que os vagabundos foram lá, não conseguiram nem entrar, eles não conseguiram entrar, tá bom? Não entraram no Congresso americano, aí ele pegou um negócio todo, olha, tudo sujo, tudo cagado aqui, ó, pra fazer ali uma entrevista coletiva, só que não tinha imprensa. Como você vê aqui, a coletiva do Eduardo Bolsonaro lá nesse dia nos Estados Unidos, tinham só microfones deles mesmos, isso aqui deve ser Revista Oeste, alguma coisa assim, e o resto é só microfone das redes sociais deles. Só isso, aí colocarem uns microfones maiores que não deviam nem estar ligados em nada. Não foi um veículo de imprensa, mas se você pensar mais, Thiago, assim como você tem no Brasil Revista Oeste, Conexão Política, Jornal da Cidade Online, vários veículos de imprensa que são da extrema-direita, Gazeta do Povo, tem aí também ligados a eles o Antagonista e tal. Nos Estados Unidos tem, não tem, Thiago? Tem, eu vou te falar, tem, e te digo mais. Os veículos de extrema-direita americanos são muito mais organizados que os do Brasil e eles têm uma audiência muito maior e um financiamento muito, mas muito maior que os do Brasil. O Steve Bannon, só com o site dele, ele ganhava 10 milhões de dólares por ano. Quer dizer, isso é o orçamento aí de portal no Brasil, de portal grande aí da grande mídia. Fala, caramba, E esse pessoal com toda essa grana, essa audiência não foi lá? Não, não foi não. A extrema-direita americana não está nem aí para os brasileiros. Eles veem os brasileiros. Lembre-se, são nazistas. Esse pessoal vê os brasileiros. Ah, mas o Eduardo Bolsonaro, ele é branco, esses deputados, a maioria é branca. Pode até ter olho azul. Para o americano, você sempre vai ser um latino. E latino, para eles, está abaixo deles. É isso que nós somos, tá? E aí eles vêm como abaixo, vocês servem aí para fazer trabalhos forçados e um ou outro de vocês aí para ser o capataz dos outros. E é isso, tá? É isso que eles, assim que eles veem a gente. Por isso que ele está sendo tão ignorado. Aí foram lá, ó, do lado de fora, com bandeirinha do Brasil. Foi isso, é disso que ele está falando. Aí acionaram Jair Bolsonaro. Falaram, ó, Bolsonaro, não tem como, vai ter que ser você mesmo. É claro que o Bolsonaro, né, ele quem usa o próprio Twitter, ele não sabe escrever, né, direito. Então, quem faz aí os tweets para ele é o Carlos Bolsonaro. Então, o Carlos Bolsonaro, que estava ali com o Eduardo, diante do desespero do irmão, depois de tirar um sarro aí ao vivo do irmão, ele resolveu publicar um vídeo marcando o Donald Trump
Real Donald Trump Jr. Não, Real Donald Trump. O Júnior é o filho dele. E vendo se o Trump falou alguma coisa, né? Pois bem, vou mostrar o vídeo que ele mostrou. Desculpa colocar genocida na sua tela, mas vamos lá. Há poucos dias, o presidente Biden dos Estados Unidos anistiou o filho dele. Questões fiscais, 9 condenações fiscais. Não vou entrar no mérito. O que o Trump falou? Criticou a anistia do filho do Joe Biden e falou: e cadê o pessoal do 6 de janeiro de 2020, Capitólio? Quer dizer, o Trump dá uma ideia clara que vai anistiar o pessoal do Capitólio. E aqui haverá anistia. A nora do Trump falou os processos semelhantes. Vai depender desse governo, não. Se você tirar do governo a bandeira que ele defende agora, que, olha, salvamos a democracia, salvou a ponta da praia. Tá? Se tirar isso dele, Ponta da praia. Até com a rádio que eu estava agora, Ponta da Praia é o lugar onde o exército fazia torturas na ditadura militar no Rio de Janeiro, tá? Ponta da Praia, assim que chamavam. O Bolsonaro várias vezes usa esse termo Ponta da Praia. Salvou a Ponta da Praia, que ia ter tortura no Brasil, é isso que ele tá dizendo, tá? O governo Lula salvou a gente disso, tá? De torturas. Lembremos que os militares bolsonaristas falavam em fazer campos para prisioneiros de guerra, campos de concentração. Um deles chegou até a falar Auschwitz. É isso que eles queriam, que era o maior campo de concentração lá na Alemanha nazista. Ficava na Polônia esse campo de concentração, perto ali de Cracóvia, eu já visitei. Pois bem, isso que eles queriam, tá? Trabalhos forçados, torturar e matar os opositores todos. Milhares, centenas, ou milhares, ou dezenas de milhares. Felizmente não sabemos por quê. Eles não conseguiram dar o golpe, mas esse era o plano deles. Aí ele até fala, salvou a Ponta da Praia. Estranho, né? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta. Falou!